Pastor Gilvan mais uma vez. Estamos voltando com o nosso canal Formação de Pregadores do Evangelho. A você que está acessando esse vídeo agora, seja muito bem-vindo. Quero fazer aquele pedido que toda pessoa que posta vídeo no YouTube faz, né? Eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe as nossas mensagens, claro, se for do seu agrado, né? Ao contrário do que a gente fala na igreja, aqui, como é o meu canal, eu faço isso aqui exatamente para te agradar. Na igreja não, na igreja a gente não faz para agradar ninguém, a não ser Deus. Aqui não, aqui a gente faz para agradar um inscrito, a pessoa que faz parte conosco dessa empreitada, que é levar não só conhecimento da Escritura, mas entendimento acerca da vontade de Deus. Meu nome é Gilvan, essa é a segunda temporada, a primeira temporada foi em 2015, 16, e agora nós estamos voltando com carga máxima. O vídeo de hoje nós vamos falar, só para variar, de soteriologia, né? Na verdade, a pergunta que é feita aí na capinha do vídeo, que você vai ver daqui a pouco, você vai ver quando você for acessar, pode o homem se salvar? Né? O homem ele tem esse poder de conseguir se salvar? Como seria isso? Através do quê? Por quê? Existe uma forma que as pessoas estão utilizando hoje, os ministros, para poder atrair as pessoas para suas igrejas, para os templos, quando na verdade o homem ele é atraído por Deus, né? Deus que impulsiona o homem até lá. Mas isso é muito utilizado, é muito difundido para poder fazer com que a pessoa acredite que ela está indo até o Senhor, até Deus, porque ela quis, né? E pela vontade dela. Mas existem textos bíblicos que eu vou pedir para você daqui a pouco abrir aí, que na verdade provam justamente o contrário do que é ensinado. E quem explica isso para a gente é nada mais, nada menos que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tem meias palavras, ele fala abertamente do que precisa ser dito. Então vai fazer o seguinte, abre aí comigo no Evangelho de São João, capítulo 6, vai aparecer aí na tela, Evangelho de São João, capítulo de número 6. Pega aí a tua Bíblia, né? Vamos estudar a palavra do Senhor. O Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 37. Observa o que o Cristo fala com as pessoas aqui. Né? Esse episódio ele acontece logo após o Cristo andar sobre as águas, né? Ele vai dar um sermão, ele vai falar que ele era o pão da vida, e aí o sermão continua e diz assim, João 6, vamos ler a partir do 37 para que nós compreendamos tudo. Diz assim, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esse texto ele já começa mostrando que nada que Cristo tinha foi dado por qualquer outro tipo de pessoa, qualquer apóstolo, seguidor, enfim. Tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, tudo aquilo que lhe era entregue, era entregue pelo Pai dele. Observe esse texto que diz assim, tudo que o Pai me dá virá a mim. Então, as coisas que chegavam até Cristo, as pessoas que chegavam até Cristo, tudo isso era dado pelo Deus Todo-Poderoso. 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o Cristo falava aqui, nesse texto, que ele, acima de todas as coisas, mesmo sendo Deus e sendo em forma de Deus, não tentou por usurpação tomar o trono do seu Pai, mas foi obediente, né? Essa informação aqui está dizendo que a vontade dele, na verdade, era a vontade do Pai dele, o Deus que estava sentado no trono. E o 39. A vontade de meu Pai que me enviou é esta. Ou seja, na verdade, isso aqui serve de lição para a gente também, porque a gente acredita que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade
a grande esmagadora maioria não sabe qual é a vontade de Deus. E aqui o Cristo ele nos dá uma lição, porque ele diz qual é a vontade de Deus, porque ele conhece e sabe a vontade de Deus. A vontade do meu Pai que me enviou é esta, que tudo quanto me deu, nada perca, mas que eu ressuscite no último dia. Esse texto, ele prova que Cristo é a prova de que Jesus Cristo era uma coisa que nós teólogos falamos hoje em dia com bastante frequência, algumas pessoas fazem vídeo explicando, mas ninguém entra no cerne, que é quando Cristo fala, olha, eu sei, eu conheço isso. E isso é a vontade do meu Pai. E a vontade dele se chama, hoje, os teólogos chamam de monergismo. O que é isso? É que o homem, ele não tem, de fato, nenhum tipo de participação, mas nenhuma ínfima participação na sua própria salvação. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus sendo soberano, Deus sendo as decisões de Deus sendo sobre toda a vontade que existe no universo, a dele é soberana, a dele prevalece. Não há como outra vontade, outro querer participar do querer soberano do Senhor. Ele vai falar no 39 que a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que tudo quanto me deu, nada perca, mas que o ressuscite no último dia. É irrefutável esta informação. E eu vou continuar, só para não ficar sem pé nem cabeça, você pode estar aí, mas eu não estou conseguindo entender ainda. Olha o 40. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. E eu, Jesus, está falando dele mesmo, o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que crê, todo aquele que vê, ele está falando aqui, que vê o Filho e crê nele, terá a vida eterna. E ainda que morra, no último dia, vai ser ressuscitado. Aí as pessoas que ouviam esse discurso do Senhor murmuravam, né? Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Ficavam agoniados com o discurso de Jesus e diziam, mas esse aí não é o Jesus, é o filho de seu Zé, filho de José, cujo pai e mãe nós sabemos quem é esse rapaz. Como pois diz ele, desci do céu? E faz uma indagação. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. As pessoas, só para variar, elas têm o hábito de indagar aquilo que eles não conseguem compreender. Só que as palavras de Cristo só se conseguia compreender pela fé. É por isso que nem todos que andavam com Jesus haviam sido enviados pelo Pai. Os que foram enviados pelo Pai não se perderam. Ah, mas pastor, Pedro morreu crucificado, André morreu crucificado, o Bartolomeu foi escalpelado, os apóstolos todos morreram de mortes martiriais. Sim, mas a promessa que eles se apegaram foi essa, de que no último dia seriam ressuscitados. Continuando o texto. E diziam, respondeu, pois, Jesus, não murmureis, perdão, 44. O 44, João 6,44, para fechar, já estamos quase 10 minutos de vídeo. João 6,44 vai aparecer aqui. Marca aí na tua Bíblia. Esse texto, ele joga por terra um monte de crença que os homens inventaram. Esse texto, ele fala das 5 doutrinas da graça ao mesmo tempo. E eu vou deixar um gostinho bom aí na tua boca para você poder se aprofundar nesse assunto, porque ele provavelmente é o assunto do nosso próximo vídeo.
Ninguém pode, já começo já pegando aqui, ninguém pode reflete para a depravação total do ser humano. Nenhum homem. Ninguém pode. Vir a mim. O vir a mim está querendo falar da eleição incondicional de Jesus Cristo. Jesus elege as pessoas. Ele faz dessas pessoas eleitos. Então, essa eleição é feita de forma incondicional, ou seja, não preciso de uma condição, não preciso de um mérito, é pela graça. Se o Pai que me enviou está falando da expiação limitada. O sacrifício de Jesus Cristo ele foi eficaz, ele foi no Calvário. E ele morreu pelos pecados que Adão cometeu e são refletidos em nós e nos torna impuros e injustos. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário justificou o perdão sobre nós e sobre a nossa vida. Então, por isso que a expiação ela é limitada. Ela não é ilimitada. Jesus não morreu para quem vai para o inferno, porque senão o sacrifício dele seria ineficaz. Jesus morreu para quem ele quis salvar. Continuando. Não o trouxer. Ou seja, o Pai que me enviou, ou seja, que criou uma expiação limitada, ele traz essas pessoas até o Cristo. Isso reflete para a quarta doutrina da graça, que é a graça irresistível, porque os eleitos não resistem à chamada de Deus na sua vida. E para fechar, e eu o ressuscitarei no último dia. A doutrina da perseverança dos santos é a última doutrina da graça. Vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, as doutrinas da graça. Então fique conosco, vamos abordar e falar sobre isso. De fato, vimos hoje que o homem ele não pode se salvar. Não existe sinergismo. O que salva o homem é somente uma coisa, como diria Martim Lutero, solus Christus. Somente Cristo. Através do que? Sola gratia. Somente pela graça. Nada é por nosso mérito. Tudo é pela graça, porque o mérito é de Jesus Cristo. Fique com essas palavras, curta, compartilha, comenta esse vídeo aí. Se você tiver dúvida, fala conosco. Seja bem-vindo novamente ao canal. Faz uma força, dá uma força para esse canal, dá o like. E estamos aí, mais uma vez. Um forte abraço e que a graça do Senhor Jesus vos acompanhe e vos guarde, em nome de Jesus. Um grande abraço. Valeu!